Olá, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. E hoje no programa a gente traz as perspectivas do agronegócio brasileiro para 2015, numa entrevista com um especialista no setor. Vamos começar? Na pecuária de corte, elevar os índices reprodutivos nem sempre é tarefa fácil, especialmente com fêmeas em anestro, ou seja, vacas que não estão ciclando. Por isso, pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram um estudo que avalia alternativas para amenizar esse problema. A inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, já não é mais nenhuma novidade. Os benefícios são inúmeros para quem investe nessa ferramenta. Um deles é fazer com que as fêmeas gerem pelo menos um bezerro por ano. Para isso, os produtores devem inseminá-las em média até 70 dias após a aparição. E é exatamente no período pós-parto que muitas delas não apresentam ciclicidade. Para contornar esse problema, os protocolos reprodutivos vêm sendo aprimorados. A gente procurou, na literatura e procurou no campo como fazer uma suplementação de progesterona, em que momento, em que dose, porque, claro, em excesso atrapalha. E se tiver muito pouco, também não ajuda. Então, a gente focalizou no nosso laboratório procurar estratégias para suplementar a progesterona, visando aumentar o sucesso gestacional de vacas, principalmente vacas de corte. O estudo, conduzido pelo grupo do professor Mário Binelli, comprova a eficiência do Sincrogest injetável da Ouro Fino no tratamento de vacas de corte em anestro. Nas pesquisas realizadas na USP de Pirassununga, esse medicamento foi utilizado em vacas submetidas à IATF 4 dias após a inseminação. Então, basicamente, a gente tinha um grupo que não recebeu essa suplementação, essa aplicação, a gente aplicou um produto, um placebo, e metade dos animais nós aplicamos essa progesterona injetável. Após isso, a gente fez a verificação da fertilidade, a taxa de concepção desses animais, onde nós evidenciamos aí um ganho em torno de 10% de incremento, de diferença dos animais que não receberam, das fêmeas que receberam, que propiciou um aumento de 20% pensando em taxa de concepção. O protocolo funciona assim. No dia 0 foi usado o sincrodiol e colocado o dispositivo de progesterona. No dia 8 é retirado o implante e aplicada doses de Sincrocil, Sincro-ECG e Sincro-CP. No dia 10 foi feita a inseminação no animal. 4 dias após a IA, no dia 14 do protocolo, finalmente é aplicada a dose de 1 ml de Sincrogest injetável. O resultado de 10% a mais de prenheses no final da IATF faz toda a diferença. Quando a gente fala de tratar aí as vacas em anestro, a gente fez um trabalho, publicou isso na SBTE, que é a Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embrião, que é a sociedade de reprodução do Brasil, reprodução animal, e esse trabalho foi considerado o melhor trabalho do ano de 2014. E o que ele comprovou? O uso de 1 ml de Sincrogest injetável em vacas em anestro aumentou em até 8 pontos percentuais a prenhez. Isso quer dizer que aquele custo de R$200 a R$250 por um lote de 100 vacas pode gerar até 8 bezerros a mais. A taxa de retorno é muito grande, ou seja, para cada R$1 investido, a gente traz para o produtor até R$40 de retorno em bezerros. O Sincrogest injetável faz parte da linha de reprodução da Ouro Fino Saúde Animal. Conheça mais sobre esse portfólio no site que está na sua tela. Bom, 2014 foi um ano em que o Brasil sediou o maior evento esportivo mundial. Teve eleição presidencial, economia instável, muita seca e falta d'água. É claro que o agronegócio brasileiro sofreu um impacto direto. Mas quais são as perspectivas para o setor neste ano? É o que a gente traz para você no quadro em discussão.
Bom, e hoje eu recebo para o nosso bate-papo o professor da USP, especialista em agronegócio, José Carlos de Lima Júnior. José Carlos, um prazer recebê-lo aqui no Ouro Fino em Campo. Obrigado, Juliana, pelo convite. Bom, para a gente começar então o nosso bate-papo, antes da gente entrar de fato em 2015, quero que você faça um balanço de como foi o ano de 2014 para o agronegócio. 2014 foi um ano atípico. Certo. Hoje, se você pegar e analisar a balança comercial do Brasil em agronegócio, os grãos são muito importantes, eles têm um peso extremamente relevante dentro das exportações do agro. Se nós pensarmos que as exportações, ou melhor, a produção em grão está praticamente no centro-oeste, ou seja, distante em média de 2.000 a 2.500 quilômetros dos portos que escoam esse produto para o mercado internacional, o maior gargalo que nós temos, com toda certeza, é a infraestrutura. Tanto que a maior preocupação que existe hoje em agronegócio é sempre quando você tem uma super safra, ou seja, quando dentro da fazenda, no campo, você tem uma grande produção, é como que você vai escoar essa produção. Tanto que nós sentimos em 2014, assim como em 2013, foi aumento do custo logístico, porque nós tivemos aí um alto número de produção de grãos, e além do custo logístico, a gente teve todo o gargalo para poder escoar via porto. Tanto no Porto de Santos quanto no Porto de Paranaguá, nós tivemos aí, digamos, um grande fluxo de caminhões que acabaram gerando morosidade, e isso acaba impactando o próprio custo de produção no Brasil, que acaba impactando de maneira direta o próprio, digamos, preço que o produtor acaba recebendo. Então, mais uma vez, a infraestrutura é um problema aqui no Brasil, né? As rodovias todas precárias, isso compromete a produção para levar para os outros países. Com toda certeza, Juliano, o maior problema que nós temos aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, é a infraestrutura. Tanto que, se a gente parar para pensar o agronegócio de maneira consolidada, o único grande investimento que nós tivemos data do ano de 1973, foi a criação da Embrapa. Portanto, nós temos mais de 40 anos aí que foi feito o último planejamento com vistas em longo prazo para o desenvolvimento da produção em agro no país. Desde então, o que nós temos assistido são paliativos, ou seja, são ações setoriais ou muitas vezes ações pontuais que geralmente acabam trabalhando uma ou duas safras. Ou seja, nada com vista em desenvolvimento de longo prazo. E isso o Brasil tem sentido de maneira muito forte. Ok, teve algum produto que teve destaque positivo nesse ano? Com toda certeza, a carne. Eu acho que o setor de carne foi muito positivo por dois motivos. É importante a gente recordar que no ano de 2011, 2010, 2011, houve um grande número de abate de fêmeas. Certo. Ou seja, aquele número de abate de fêmeas acabou 2 anos depois diminuindo a oferta de bezerros no mercado. Ou seja, geralmente em pecuária, vamos colocar assim, bovinocultura, quando você tem um grande número de abate de fêmeas feitas, o mercado vai sentir depois de 24 meses. É o que aconteceu. Então, a partir de 2013, nós tivemos um baixo número de animais sendo ofertados no mercado. Em contrapartida, você teve uma demanda ainda que estava solicitando esse produto. É importante recordar que o próprio brasileiro teve melhor ganho de renda, e esse poder de renda, de certa maneira, acaba, digamos, modificando o hábito alimentar dele. E tanto 2013 quanto 2014, o preço da arroba começou a ter uma valorização muito alta. Tanto que é importante colocar que no final de 2014, em dezembro agora, o preço da arroba atingiu o preço médio de R$140. Ou seja, com toda certeza, foi um preço histórico, e a tendência agora para 2015 é que esse preço se mantenha em patamares altos. Até porque, primeiro, nós temos um baixo número de animais ainda sendo ofertados, isso é importante. Uma segunda situação também, a estiagem, de certa maneira, também acabou impactando a qualidade do animal que ia ser, digamos, abatido, porque você tem que fazer todo o processo de terminação. E, de certa forma, o mercado ainda esse ano vai sentir a valorização da arroba, principalmente o pecuarista vai ter essa valorização. É importante deixar claro que a gente olha assim, mas o pecuarista está ganhando muito bem agora com a arroba. Ele está, digamos, agora tendo uma rentabilidade que nos anos anteriores não teve. É importante deixar claro que nos anos anteriores o pecuarista, literalmente, ele fez investimentos e na maioria das vezes ele não teve o retorno desejado. Bom, a carne teve destaque positivo. E agora qual produto, esse ano, foi complicado? Em 2014, com toda certeza, como eu disse no início aqui da nossa conversa, a intervenção do governo acabou impactando de maneira direta um setor, nossa região de Ribeirão Preto, que é o sucro alcooleiro. A cana, ela sentiu os efeitos, na verdade ela vem sentindo os efeitos desde 2008 para cá. Então a gente teve duas situações. A primeira, o preço do petróleo ficou barato. Segundo, a gente teve o limite de crédito, o crédito do dia para a noite foi enxugado, você não tinha tanto crédito disponível, e aí você acabou tendo uma situação de endividamento. De 2008 para cá, o empresário, para poder não aumentar o prejuízo dele, o que ele fez? Ele diminuiu os investimentos em insumo.
Tanto é que nós fizemos a quantificação do setor sucroalcooleiro da safra 2008 e 2009 e a queda de investimento em insumo em relação à safra 2013 a 2014 foi da ordem de 25%. E hoje, quando você olha, por exemplo, a qualidade da cana que chega na usina, a gente tem hoje uma área plantada maior, mas em contrapartida a qualidade da cana está menor. O ATR caiu bastante. Ok, a gente vai discutir mais sobre isso no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Do nascimento ao abate ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O Programa Sanitário FOS respeita cada fase do animal, com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa Sanitário agora tem marca. FOS, seu rebanho em ótima fase. Ouro Fino em Campo está de volta. Hoje a gente fica por dentro das perspectivas para o agronegócio brasileiro em 2015. E o bate-papo é com o professor da USP, especialista em agronegócio, José Carlos de Lima Júnior. Bom, Zé Carlos, vamos retomar o que a gente estava falando no bloco anterior, que a gente estava falando do setor sucroalcooleiro, né, que teve um ano de 2014 bem complicado. Para 2015, o que é esperado? Olha, o mercado, de certa maneira, ele espera uma coisa muito importante, como eu disse no início, a economia acaba sendo o espelho do desenvolvimento político do país. O que é esperado agora, pelo menos com o segundo mandato do presidente, né, no caso da nossa presidente, o que é esperado agora para 2015 é que pelo menos o governo faça menos intervenção. Certo. Só que, por exemplo, a gente estava comentando especificamente do setor sucroalcooleiro de etanol. Se você pensar que o etanol, ele de certa maneira é parametrizado pelo preço da gasolina, a queda do barril do petróleo, de certa maneira, impacta de maneira muito direta o setor sucroalcooleiro. Só que, em contrapartida, é esperado agora para 2015 o retorno da CID, né, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, que no ano de 2008, esse tributo representava no preço da gasolina 28 centavos. Ou seja, de 2008 até 2012, o governo zerou com uma medida de diminuir o custo do combustível e assim não gerar inflação no mercado. Mas agora, para 2015, o governo precisa retomar, digamos, algumas receitas que ele abriu mão no passado. Então, para 2015, é esperado que, pelo menos o setor sucroalcooleiro, uma vez se esse tributo voltar a ser cobrado do consumidor final em cima da gasolina, porque nós que pagamos esse tributo, de repente o setor sucroalcooleiro vai ter, digamos, uma pequena melhora, uma pequena margem. Mas a expectativa ainda não é das melhores. Bom, e agora falando do agronegócio como um todo, Zé Carlos, o que é esperado para esse ano? Nós tivemos o agronegócio de maneira geral, ele sempre tem salvo a balança comercial do Brasil. Sim, nos últimos tempos. Com certeza. E a partir do segundo semestre de 2014, especificamente de agosto para frente, começou a ter uma queda nas cotações internacionais das commodities principais. Se a gente pegar o agro e separá-lo em, digamos, o que tem mais perspectiva positiva, com toda certeza milho tem uma tendência positiva, assim como a carne. E em contrapartida tem alguns setores que vão sentir um impacto de maneira muito grande. Algodão, com certeza, soja, o etanol, né, a cana, mas é importante, uma coisa que nos preocupa bastante, Juliana, é que o custo de produção no campo aumentou muito nos últimos 10 anos. Sim. E por outro lado, a gente teve um custo que aumentou muito de um lado, e por outro, a gente teve uma situação que o mercado pagava bem pela commodity. Agora o mercado vai começar a remunerar menor a commodity, vai pagar menos, ou seja, o consumidor vai ter, no caso o produtor, vai ter uma margem muito mais estreita agora para 2015. Isso vai refletir também no consumidor. É esperado, com toda certeza, aumento de custo de produção para o produtor, uma menor margem de venda, pelo menos no mercado internacional. O dólar, de certa maneira, vai estar aí na faixa de uns 2,80, talvez chegue até o final do ano a R$3. E isso aí significa o quê? Para quem está exportando, ótimo. Maravilha, você está ganhando uma margem interessante, até porque essa margem, de certa maneira, minimiza todo o custo de infraestrutura que ele teve por trás, mas você aumenta também o custo de alguns insumos que são importados. Ou seja, as perspectivas, elas são, digamos, de cautela. Ou seja, vai mexer muito no seu bolso esse ano, hein, produtor? Para a gente finalizar o nosso bate-papo, você gostaria de deixar um recado para o produtor, para falar o que ele tem que ficar atento esse ano? Olha, eu acho que com toda certeza, uma coisa que o produtor precisa tomar muita atenção é que com o aumento da taxa de juros, o custo de financiamento vai ser mais alto esse ano agora no Brasil, em 2015.
Mas com toda certeza as oportunidades elas acabam surgindo nesses momentos de crise. Uma coisa que nós percebemos, isso fica muito evidente, o produtor que está capitalizado, ou seja, que não tem dívida, ele vai encontrar boas oportunidades de fazer negócio esse ano. Em contrapartida, aqueles que estão, digamos, endividados, que estão com, digamos, baixo fluxo de caixa, esses com toda certeza vão ter uma dificuldade adicional, até pelo próprio custo do dinheiro. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no Ouro Fino em Campo. Eu agradeço a oportunidade, Juliana, desejo para você e para todos os telespectadores que tenham um ótimo ano. Obrigado. Obrigada. Bom, e você pode sugerir temas aqui para o quadro em discussão. É só mandar um e-mail para ourofinoemcampo@ourofino.com ou então ligar para 0800 941 2000. Amanhã tem Ouro Fino em Campo ao vivo, 12h45, hora de Brasília. É suinocultor? Então você está convidado a participar da conversa que eu vou ter sobre qualidade de carcaça em suínos com a médica veterinária da Ouro Fino Saúde Animal, Andrea Panzardi. Como eu disse, é para participar mesmo. Se tiver dúvidas, entre em contato pelo 0800 941 2000. Combinado? Então até lá! Tchau!